Olá, meus amigos, sejam todos bem-vindos ao canal Politizando. Eu sou o William Jacob e, como podem observar, num cenário improvisado, como eu já tinha adiantado há um tempo atrás aí, que aconteceria por conta da minha candidatura a deputado federal. Viajei hoje cedo para Belo Horizonte, estou voltando agora, fazer uma pausa aqui em Lagoa da Prata. Amanhã retorno para minha cidade, que é Uberlândia, mas saiu uma notícia hoje importante. Mara Gabrilli, do PSDB, foi confirmada como vice da senadora Simone Tebet e candidata à presidência da República. Eu vou falar sobre isso, mas antes eu quero pedir a sua ajuda para que se inscreva no canal, ativa aí o sininho das notificações. Se assistiu o vídeo e gostar, deixa o like. Se não gostar, manda o dislike, comenta, compartilha. Tudo isso é muito importante para o nosso trabalho continuar crescendo, chegando em mais pessoas, chegando mais longe. Como eu digo sempre, aqui nesse espaço a gente luta por um Brasil melhor. Pessoal, então é o seguinte, eu tô gravando aqui, tem gente passando, fica olhando, não entende nada, eu tenho mania de gesticular, de mexer muito as mãos, mas faz parte, é assim que eu consigo. A outra mão tá presa aqui segurando o telefone em cima do volante, pessoal. Então é assim que a gente tem que fazer para continuar trazendo reflexões que eu considero importantes para vocês. É o seguinte, a Simone Tebet, depois de muita resistência dentro do seu partido, conseguiu, na convenção, ser ali aprovada como candidata. Ela, de fato, venceu. A ala, digamos assim, mais ligada a Renan Calheiros e ligada também a Lula, acabou sendo derrotada nessa convenção, mas o partido não vai fazer, assim, criar nenhum tipo de dificuldade em relação àqueles que quiserem apoiar Lula ou até mesmo Bolsonaro já no primeiro turno. Tem muitos MDBistas aí com um ou com o outro, e a Simone Tebet tem o apoio de uma outra parte do partido. E aí é o seguinte, então, a partir da aprovação dela na convenção do MDB, começou-se a especular quem seria o seu ou a sua vice. Até que hoje, no dia 2 de agosto, foi confirmada então Mara Gabrilli, senadora do PSDB pelo estado de São Paulo, como a vice da Simone Tebet. E a partir disso, muita gente começou a se perguntar: puxa vida, o Ciro agora perdeu duas possíveis vices, já que, não de forma oficial, o Ciro, acredito, nunca tratou de forma específica sobre alguma delas como possível vice, até porque o Ciro é alguém, em relação a Simone Tebet, sempre respeitou muito a própria candidatura da Simone Tebet. E diferente do Lula, o Ciro não fica, de certa forma, atuando para prejudicar outro candidato. Então o Ciro sempre tratou com respeito tanto a Simone Tebet, assim como a sua pré-candidatura depois oficializada. E existia, então, por parte mais da militância, também de setores da imprensa, essa especulação de que a Simone Tebet poderia, dependendo do rearranjo, ser vice do Ciro Gomes. Eu mesmo cheguei a comentar aqui no canal, algumas matérias, algumas informações que saíram nesse sentido, nunca comprovadas assim por Ciro Gomes, que, insisto, sempre fez ali alguns elogios a Simone Tebet, apesar das discordâncias, apesar das divergências que a própria Simone já deixou claro várias vezes, e o Ciro Gomes também fez questão de destacar. E quando o Ciro Gomes disse numa entrevista, eu gravei um vídeo aqui sobre isso, de que 3 partidos tinham pedido para que o PDT segurasse o anúncio do vice do Ciro até o limite, que é o dia 5 de agosto. Por quê? Porque esses partidos estudavam a possibilidade de eventualmente entrar numa aliança com o Ciro Gomes, numa aliança nacional com o PDT, para que esses partidos pudessem então indicar o vice do pedetista. Esses 3 partidos eram PSDB, o PSD do Kassab e União Brasil. Então, nesse momento, o Kassab já disse várias vezes aí que tudo indica que o partido dele adotará a neutralidade nesse primeiro turno, mas como o Ciro disse que o PSD pediu para ele aguardar, então ainda existe uma certa esperança por parte de alguns, mas muita gente já trata assim, que o Ciro vai de fato com chapa pura. Então o PSD tinha pedido, ainda não definiu nada de forma oficial. O PSDB, que tinha pedido, agora indicou a Mara Gabrilli, que era especulada nos meios ciristas, digamos assim, como um possível nome, já que o Ciro disse que gostaria de ter uma mulher como sendo sua vice. A Mara Gabrilli é de um estado importante, que é o estado de São Paulo, o maior colégio eleitoral, o que acabava animando também alguns. Então a Mara Gabrilli agora como vice da Simone Tebet, meio que o PSDB, a não ser que tenha alguma mudança drástica, e em política não se pode duvidar de nada, tudo indica que, de fato, o PSDB vai caminhar com a Simone Tebet até o fim. Então, resta saber a posição da União Brasil. Neste momento, a União Brasil confirmou a pré-candidatura, porque não fez a convenção para aprovar o nome, de Soraya Tronic, senadora lá pelo estado do Mato Grosso do Sul, como candidata à presidência da República, ou pré-candidata. Vai ser oficializada no último dia em que se pode fazer as convenções, que é o dia 5 de agosto. Então,
a gente tem que ficar aguardando para ver se teremos alguma reviravolta dentro da União Brasil, né, já que, como o Ciro deixou para o limite, a União Brasil também vai oficializar na convenção na data limite. Então, quem sabe tem alguma reviravolta gigante nesse sentido. Mas, como eu disse, o próprio Ciro tinha adiantado antes que essas alianças seriam difíceis por conta das divergências em relação às questões econômicas. O Ciro defende uma mudança no modelo econômico, no modelo de governança política. E vários desses partidos acabaram, assim, recentemente, aprovando medidas no Congresso Nacional que acabaram até piorando um pouco esse modelo econômico que já vinha sendo muito ruim, já vinha muito prejudicial. Então, claro que o partido pode eventualmente mudar de ideia e apoiar o Ciro Gomes, entender de fato que o que o Ciro defende para o Brasil é o que nós necessitamos, até porque não é difícil concordar que estamos numa situação muito, mas muito ruim. É só a gente olhar, o Brasil do Ciro repete muito isso e a gente às vezes para de prestar atenção e de avaliar por conta das vezes que ele fala isso, né? Quando o Brasil, por exemplo, na década de 30, na década de 80, cresceu na média 6,75% ao ano. Imagina, você durante 50 anos crescer quase 7% por ano, na média. Então um ano era 12, no outro 3, no outro 14, no outro 4, então dava essa média. Aí depois o Brasil veio diminuindo o ritmo de crescimento ali, crescendo em torno de 2 e pouquinho, e na última década, sendo ela aí de 3 anos de Bolsonaro, né, você teve ali um período da Dilma com o PT, você teve um período do Temer, que foi visto a Dilma colocado pelo Lula. Você tem a última década perdida, literalmente falando, em que o país parou de crescer. Então, para onde você olha, né, você tem que reconhecer, a não ser que você seja beneficiado desse modelo, que ele está fracassado, que ele se esgotou. E o Ciro defende uma mudança, defende uma reforma tributária progressiva, em que nós deveríamos aliviar a tributação em cima dos mais pobres, e quando a União perde receita, você tem que compensar de uma outra forma, então você alivia dos mais pobres para passar a tributar mais renda e mais patrimônio, que é o que boa parte do mundo civilizado faz. Então o Ciro defende uma mudança nesse modelo, assim como na forma de se fazer política no Brasil. E alguns partidos ainda acham que não, que para corrigir o problema atual é necessário aumentar a dose do que gerou o problema. Essa é a realidade, né? Eles, em vez de reconhecer o fracasso, não, querem ampliar a dose, que é o que vem acontecendo, em especial de Temer para cá. Já vinha ruim, e aí eles conseguiram aprovar teto de gastos, a questão da Petrobras, essa política de preço. Você teve também reforma trabalhista, previdência, né, que acabaram agravando alguns pontos que já eram ruins. O que não quer dizer que não se precisasse de reformas. Só que as que foram feitas não foram, de certa forma, boas para o povo, elas podem ter sido boas para alguns, e ainda falta reforma tributária, reforma política e outras mais extremamente importantes que o Ciro defende, não só da boca para fora, colocou num livro, e que infelizmente alguns outros partidos não caíram a ficha nessa necessidade. Então vamos aguardar, né? De fato, a Simone Tebet e a Mara Gabrilli eram especuladas, né, pela imprensa e por alguns como possíveis vice Ciro Gomes, e se de fato essa chapa for até o fim, né, o Ciro não poderá contar com as duas e nem com o apoio desses partidos. Resta agora para o Ciro, né, saber uma definição do PSD União Brasil, ou, né, caso, né, surja alguma realmente grande surpresa. Se não, Ciro Gomes vai com a chapa pura, o que é ruim, né, por vários motivos, tempos de televisão, alguns palanques, porém, né, mantém o seu projeto intacto, já que numa aliança pode ser que você faça concessões aqui e ali. O Ciro disse várias vezes que não venderia a alma para ser presidente, ou seja, ele não faria concessões naquilo que é, digamos assim, o corpo central do seu projeto, mas pode ser que você teria que fazer alguma... Por exemplo, citei aqui várias vezes, o Ciro defende cortar 20% de renúncias fiscais. Vamos supor que algum partido chega e fala, não, eu acho que 15 é o melhor. Aí o Ciro poderia talvez só concordar em 15 para atrair o apoio desse partido. Mas o Ciro com a chapa pura é sinal de que ele vai ter algumas dificuldades por um lado, porém o seu projeto fica intacto. E se o Ciro for eleito, o que existe a possibilidade de ser, já que a campanha nem começou e o Brasil está assim, realmente cansado de Lula e Bolsonaro, o Ciro chega na presidência, ele e as suas ideias. E isso torna um presidente muito forte, diferente de quando chega lá o presidente sem nenhuma ideia, nenhuma concepção de Brasil, nem de projeto, aquilo que realmente precisamos fazer para transformar essa nação que está sofrida. E ela não vai se melhorar se a gente ficar comemorando quem vende mais toalha. A gente tem que comemorar é quem apresenta o melhor projeto de país. E nesse caso, eu digo até infelizmente, né, Ciro Gomes é o único candidato que tem apresentado com clareza um projeto
Digo infelizmente porque a minha vontade era que todos apresentassem. A minha vontade era que fosse quase que um critério. Olha, você só pode ser candidato a presidente se você trouxer um projeto claro, concreto, né, daquilo que você pretende fazer. E, infelizmente, insisto, né, os demais candidatos, com todo respeito à boa vontade de alguns, eu não duvido que alguns estejam aí cheios de boa vontade, mas desses candidatos mais competitivos, só Ciro Gomes tem um projeto de país e isso deveria ser mais valorizado pelo Brasil. Você pode até discordar de um ponto, o outro faz parte, mas ele está lá apresentando e dando a sua cara para bater. Bom, pessoal, então é isso. Como eu anunciei aqui, eu agora sou candidato a deputado federal e nós abrimos ontem, no dia 1º de agosto, depois da minha oficialização, a vaquinha virtual, e você pode colaborar para nos ajudar a levar a nossa mensagem para mais pessoas, nos ajudar a estruturar melhor o impulsionamento, nos fortalecer nessa caminhada, que é uma caminhada que a gente vai trabalhar muito para chegar até o Congresso, até a Câmara dos Deputados e lá ajudar o Brasil através de um projeto nacional de desenvolvimento que eu estou defendendo na minha pré-campanha, defenderei na campanha e também se for eleito. Então, quem puder, eu vou deixar no comentário fixo aqui e também na descrição do vídeo, mas de todo jeito, uma ajuda muito importante é você compartilhar esse vídeo aqui. Se você fizer isso, também nos ajudará na construção desse Brasil melhor, que é a luta também desse canal. Valeu, pessoal, e até mais!